Olá pessoal do Cálculo 2, então vamos continuar a seção 6.2, que é o cálculo de volume de um sólido. Então a gente estava dando exemplo anteriormente aí de cálculo de volumes de sólidos de revolução em torno do eixo X. Agora vamos calcular sólidos de revolução, volumes de sólidos de revolução em torno do eixo Y. Então, quando tivermos uma região girada em torno do eixo Y, faz sentido fatiar o sólido perpendicularmente ao eixo Y e, portanto, integrar em relação a Y. Então, a situação nossa é uma situação assim. Tem aqui um sistema de eixo XY e um gráfico aqui que não é gráfico de função y em função de x, mas é gráfico de função x em função de y. Então, isso aqui é um gráfico x em função de y, o gráfico aqui x igual a g de y, com um y variando aqui no intervalo aqui de c até d. Temos uma região aqui compreendida aqui entre o eixo y e o gráfico x igual a g de y, essa região aqui. E o objetivo nosso é fazer aqui a rotação dessa região e obter um sólido de revolução em torno do eixo y e depois calcular seu volume. Quando a gente faz a rotação, essa curva aqui, ela, ao interceptar aqui o plano xy nesse quadrante aqui, vai dar uma curva que é simétrica em relação ao eixo y, simétrica essa curva aqui em relação ao eixo y, e isso vai gerar então aqui um sólido, que quando o sólido aqui intercepta aqui esse plano, eu vou obter uma curva aqui que é simétrica em relação a esse y. Vamos ver aqui como é que a gente vai fazer isso. Então, aqui temos, ao girar essa curva aqui em torno do eixo y, ela vai interceptar aqui esse quadrante aqui nessa curva aqui. Ou seja, esse ponto aqui, ele vai girar e bater nesse ponto aqui. Ou seja, aqui eu vou ter um disco. E esse ponto aqui vai girar, vai bater nesse ponto aqui. Aqui a gente vai obter um disco. E qualquer ponto que eu pegar aqui, um y aqui entre C e D, um y qualquer aqui, esse segmento aqui, quando girado, esse ponto aqui vai bater aqui, e esse disco aqui, esse segmento aqui, vai gerar um disco nessa altura aí. Esse disco aqui vai ter uma área. Essa área aqui é uma área que depende da posição y. Bom, é a área de um disco. A área de um disco, vamos colocar aqui uma projeção aqui, olhando aqui de cima para baixo. Então, aqui é o disco. Esse disco aqui, essa área do disco aqui, ele tem esse raio aqui, que é essa distância aqui. Essa distância aqui é exatamente aqui, né? O ponto x igual a g de y. Bom, então esse raio aqui é o raio g de y. Então, qual é a área desse disco aqui, que é esse disco aqui? É π vezes o raio ao quadrado. Π vezes g de y ao quadrado. Então, como é que fica
o volume desse sólido de revolução. Então, a área vai variar aqui entre os pontos C e D. Então, eu vou fazer o somatório infinito dessas áreas aqui. Quando o y varia aqui de C a D, então o volume vai me dar a integral de C até D da área de y dy, que é a integral de C até D de π, que multiplica a função g de y ao quadrado dy. Eu posso tirar o π para fora da integral, que está multiplicando. Então, isso aqui dá igual a π, integral de C até D, da função g de y ao quadrado dy. Então, isso aqui é a fórmula para calcular o volume de um sólido de revolução de uma região aqui em torno do eixo y. Então, vamos a um primeiro exemplo aqui dessa situação, que é o exemplo 3. Encontrar o volume do sólido obtido pela rotação da região delimitada pela curva y igual a x ao cubo, pela reta y igual a 8 e x igual a 0 em torno do eixo y. Então, a situação é essa aqui, né? Eu tenho aqui a curva y igual a x ao cubo, tenho a reta aqui y igual a x ao quadrado, esse aqui, né, é o meu eixo y, que é a reta x igual a 0, e a região delimitada aí por essas curvas aí é essa região verde aí. O que a gente vai fazer então é a rotação aqui em torno do eixo y. A gente pega isso, faz a rotação em torno do eixo y. Então, aqui, essa situação aqui, né? Tenho aqui o y variando de 0 a 8. Então, vou pegar um y qualquer aqui. Então, a curva aqui é y igual a x ao cubo. Vamos transformar ela aqui em função de y. Então, y igual a x ao cubo é a mesma coisa que x igual a raiz cúbica de y, que nos interessa, né? Porque eu vou pegar esse segmento aqui e fazer a rotação da área toda. Então, nesse segmento aqui, a gente vai obter uma área, que é a área de um disco, que depende do y. Então, olha, a área da seção aqui em y é π vezes x ao quadrado, que é essa posição aqui. Mas quanto vale o x? O x é raiz cúbica de y. Então, isso aqui me dá π vezes raiz cúbica de y ao quadrado. É a área de y. Então, como que fica aqui, né? Colocando em termos de potência? Fica π vezes y elevado a 2/3. Agora, o volume do cilindro, esse cilindro aproximante aqui, quando eu faço aqui uma variação de ΔY, é essa área aqui vezes o ΔY. E como é que fica o volume aqui do sólido que está entre o ponto y igual a 0 e o ponto y igual a 8, ou seja, compreendido aqui entre a reta do eixo y e a reta aqui y igual a 8. O volume é dado pela integral de 0 a 8 da área em relação ao ponto y, ou seja, o A de y. Mas o que é o A de y? É π vezes y elevado a 2/3. Então, passo o π para fora aqui e calculo a integral de 0 a 8 de y elevado a 2/3. Bom, isso aqui dá π vezes a primitiva de y elevado a 2/3 aplicada aqui na variação de 0 a 8. Primitiva de y elevado a 2/3 vai ser y elevado a 2/3 mais 1 dividido por 2/3 mais 1. 2/3 mais 1 é 2/3 mais 3/3, que é 5/3. Então, fica y elevado a 5/3 dividido por 5/3,
que dá 3/5 de y elevado a 5/3. Então, primitiva aqui é 3/5 de y elevado a 5/3, eu vou aplicar na variação aqui de 0 a 8. Então, quando a gente aplica em 0, vai zerar tudo, então basta aplicar em 8. Aplicando em 8, eu vou ter aqui π, que multiplica 3/5, 8 elevado a 5/3. 8 elevado a 5/3, isso aqui é π vezes 3/5. 8 elevado a 5/3 é a mesma coisa que 8 elevado a 1/3, que é raiz cúbica de 8 elevado a 5. Então, fica π, que multiplica 3/5. Raiz cúbica de 8 é 2, que 2 elevado a 5. 2 elevado a 4 é 16, vezes 2 é 32, então 2 elevado a 5 é 32. 32 vezes 3 é 96, então fica 96 π dividido por 5. Então, esse é o volume da região aí gerada pela curva y igual a raiz cúbica de x, y igual a x elevado ao cubo, entre a reta y igual a 0, que é o eixo x, e a reta y igual a 8. Ok? Vamos ficar por aqui. Próxima aula a gente continua falando de mais exemplos.